A peça Indignados está em cartaz no Amado do Dito, Espaço Cênico em Perdizes. Vamos conferir? O espetáculo foi baseado no Computa Computador, do Milor Fernandes, que foi feito na época da ditadura. Quem interpretou ele foi a Fernanda Montenegro e o Fernando Torres. E aí, óbvio que naquela época da ditadura eles fizeram de uma maneira mais crítica para a atualidade deles, e eu peguei e quis transformar isso em 5 meninos numa rede social quase, para poder criticar hoje em dia o Facebook, o Orkut, essa forma medíocre que as pessoas estão vivendo de querer dizer muita coisa e não falar quase nada. Enfim, então mais do que um espetáculo que pode dar uma sensação de gritado, como era na época da ditadura, o espetáculo hoje está sendo muito elogiado pela criatividade dele, pela suavidade com que ele passa essa crítica à sociedade hoje em dia. Afinal de contas, a gente teve muito cuidado para não ser um espetáculo gritado, né, que tem tudo para ser uma indignação, mas isso não acontece, né? Então a gente quis levar para uma interpretação bem criativa, suave, com várias linguagens, circenses, de clown, enfim, tem momentos muito bacanas no espetáculo. Então foi inspirado lá no clássico do Milor, que foi feito, e a gente quis pegar mesmo essa parte política que aconteceu lá e transformar nos dias de hoje, trazendo inclusive essa reflexão, né? Se hoje em dia a gente não vive na ditadura ainda, se existe ou não ditadura ainda, mais velada ou não, se existe censura, se não, então tudo isso está dentro do conjunto do espetáculo. E se eu te fizesse um convite sorridente, você aceitaria? E se eu te fizesse um convite sorridente, você aceitaria? Se eu te fizesse um convite sorridente, você aceitaria? E se eu fizesse um convite sorridente, você aceitaria? Na verdade, ninguém tem um papel fixo, né? A gente, na verdade, cada um em alguns momentos tem papéis especificados, e eu faço Indignados numa ideia rotativa que a gente faz, né? A gente vai passando por uma rotatividade bacana de sequências de cenas, que é que a gente costuma chamar assim, né? Que vai muito mais para a lógica do que o personagem, assim. Mas eu acho que o único personagem que eu tenho que é uma característica marcante não é um diabo, mas é uma coisa mais ligada na linha do mal que é o que eu faço, que é mais ou menos no meio da peça, que é onde a gente fala que é a parte densa da peça, né? Que ela começa a ficar mais pesadinha e tal, que é onde justamente ele tem um quebra. Então é um personagem que a galera se identifica muito como um diabo, assim, tal. Que fala do lance da ditadura e tal de uma maneira mais diferente, assim. Eu acho que vamos dizer, o personagem mais fixo que eu tenho, assim. Tá aqui no meu som, pra quem nem pode saber do que onde possa aparecer. Que o relógio tanto estranho adivinha sem querer. Não há nada mais risonho do que o tempo a correr. A direção de Indignados veio muito com a vontade de que a gente estava de fazer um espetáculo político. Então eu aproveitei esses 5 meninos da companhia e falei, olha, estou com essa ideia de fazer pela primeira vez um espetáculo que a gente critique tudo que está acontecendo por aí, como a sociedade está acontecendo hoje em dia. Então aí a gente começou a adaptação do texto, peguei esses 5 e a gente fez um longo processo aí para a realização do espetáculo mesmo. Aí uma coisa, tendo uma companhia de teatro, já vai ligando a outra, né? Então a direção, você já vai pegando as pessoas da companhia para fazer também a produção do espetáculo. E aí é meio que inevitável hoje em dia você ser o diretor, o dono da ideia e produzir isso também, porque senão você não consegue sobreviver, né? Então veio uma coisa ligada na outra, tanto a direção como a produção depois, para manter o espetáculo em cartaz aí. Tem sido muito bacana, graças a Deus, mais do que a gente esperava. A gente esperava que sim, que o público ia reagir bem, mas não tão, né? E é gostoso saber. Esse é o nosso maior prêmio, né? Essa troca que o público está dando pra gente faz com que a gente se sinta mais à vontade em estar compartilhando com eles e estar trazendo propostas novas, que foi aí que surgiu a ideia do Mentirosos e tal. Então, porque a gente viu que o público aceitou a ideia, comprou a nossa indignação, então eu falei, bom, eles também vão comprar a nossa campanha dos Mentirosos, né? Que é também um tema super atual e está sempre aí na ativa e tal.
Esse ano o Amador do Dito está completando 16 anos, né? Então durante todo esse percurso aí a gente já fez 15 trabalhos, Indignado é o 15º dele. E aí mais pra frente vão vir vários outros espetáculos da companhia, que é o que a gente está trabalhando por agora. Vai ter inclusive a continuação do Indignados, porque funciona tão bem com o público, está sendo muito bacana. Então a gente vai fazer os Mentirosos depois, que daí é criticando todas as mentiras que a gente vive. Depois a gente vai ter um espetáculo que é Cansei de Musical Americano, que vai ser o primeiro musical que a gente está produzindo, que está delicioso o processo. E no começo do ano vai estrear Santas, que é a história de 3 mulheres apaixonantes assim, e que é um texto muito bacana também de acontecer do universo feminino. Então esses são os 3 projetos que estão mais para estrear assim. E em dezembro a gente volta com um sucesso nosso, que o público pediu, volta com um Muriactã, que a gente ensaiou aí durante o ano para poder voltar, que a gente conta a lenda dessa pedra indígena e tal. Então a gente tenta fazer esse mix de dramas, comédias, espetáculos políticos, musicais, para conseguir, além de ter a nossa própria linguagem descoberta, poder também agradar todo mundo que vem assistir. É um espetáculo que a gente já está há quase um ano em cartaz, então a gente já tem uma boa resposta do público, né? Que pelo menos no palco a gente diz muita coisa que eles queriam dizer, principalmente as pessoas muito ligadas no Facebook, que vê aquele bando de frasezinhas feitas e prontas, sem atitude de ninguém, né? Então é mais ou menos isso que a gente traz, essa reflexão no espetáculo, e está sendo muito bacana a resposta que o público traz, assim, que é exatamente isso. Quando entra no Facebook de novo lá, começa a enxergar ele de outra maneira e começa a ter uma sensação de querer mais se mover pelo planeta do que escrever uma frasezinha bonitinha lá. Por favor, sintam-se mais do que convidados, sintam-se intimados a vir assistir aqui o Indignados dentro do Amador do Dito Espaço Cênico, que a gente costuma falar que você se sinta como se fosse a sua casa. Então aprenda o caminho de casa e venha aqui assistir Indignados todo sábado às 21 horas.